Olá cabeleireira, olá empreendedora, bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo. Hoje, como te disse ontem, vou-te falar de newsletter, emailing, enfim, boletim informativo, como se diz. Se ainda não me conheces, meu nome é Tânia, eu sou formadora na equipa Paint, estou aqui para te dar conteúdo completamente gratuito, então fica aí! Fazer emailing ou enviar uma newsletter, enfim, enviar um boletim informativo por e-mail, não é a mesma coisa. O emailing é mesmo um e-mail de venda, já o escreveste para venderes alguma coisa, enquanto a newsletter, mesmo o boletim informativo, é um e-mail mais tipo um jornal, uma revista, enviar coisas, enviar novidades do teu salão e, claro, em algumas pequenas partes, meteres um botãozinho para ligares o teu cliente para ir para o teu site, para a tua página Facebook, para a incitar a vir para o pé de ti, por exemplo. Mas há essa pequena diferença. O emailing é mesmo uma coisa mais bruta, onde queres vender, vais vender. A newsletter é mesmo uma coisa mais suave, é mesmo mais informação. Claro que podes enviar uma newsletter com algumas dicas de venda, mas tem que ser aquilo tudo mais suave, bem pensado, para não dares aquele efeito que queres vender. É mesmo só uma informação. Está aqui. Se quiser, clica. Se não quiser, não faz mal. No teu caso, é melhor enviar uma newsletter. O emailing, para mim, é uma coisa muito mais comercial e também é muito mais complicado. E tu não estás aqui para fazer isso. As tuas vendas não se fazem por emailing, mas podes enviar uma newsletter de vez em quando para dizer à tua cliente, pronto, tenho aqui novos serviços, as datas, se tiveres alguma coisa em especial. Isso vai fazer que ela se vai lembrar de ti, sobretudo se for uma pessoa muito ocupada, que não tenha tempo de ir ao Facebook ou de ver mesmo certas coisas, porque às vezes não apareces no Facebook, porque se não fores regular, nunca apareces em nada. Uma newsletter cria-se mesmo com blocos, com texto, com fotos, com vídeos, com link, senão o e-mail é pesado, com links externos para incitar a fazer alguma coisa. A pessoa tem de ter aquela possibilidade de clicar e de sair para o site para outras coisas que tenham a ver contigo. Mas atenção, em não meteres como títulos tipo importante, promoção, oferta, prenda, porque se fizeres isso, esse tipo de palavras vai fazer com que a newsletter vá diretamente para o caixote do lixo do destinatário, porque isso é considerado como spam. O boletim informativo é constituído por partes: atualidades do teu salão. O boletim informativo, ou a newsletter, é constituída por partes. Há uma parte onde vais meter as atualidades do teu salão, há uma parte vais meter um tema, fazer uma demonstração de alguma coisa, recomendação de clientes, artigos. Podes também lhes pedir o que é que acham dos teus serviços, por exemplo. Podes meter todos os teus links profissionais, assim o cliente sabe exatamente onde ir para te encontrar. Enfim, é sem limites, mas tens sempre que aguardar o mesmo tema de cada vez, meter sempre as tuas informações, meter os teus links todos profissionais, meteres recomendações de clientes, por exemplo. Tens sempre que ter sempre a mesma maneira de enviar e não metas mais do que 3 informações. Senão, se for muito comprido, o cliente não vai ver e para a próxima mete-te como spam e já não vais poder enviar nada. Só tens de te lembrar de uma coisa: o teu conteúdo tem que interessar o teu cliente. Por isso, não te esqueças de te abonares aqui, abona-te aqui ao nosso canal YouTube, não te esqueças, mete aqui um dedo azul, deixa os teus comentários, mesmo que seja só para dizer olá, cucu, e não te esqueças também de partilhares, porque é assim ao nos fazeres conhecer que nós vamos poder continuar a te oferecer isto tudo. Espero que gostastes, espero que te aprendi alguma coisa com a newsletter hoje. Se quiseres saber mais sobre isto e sobre tudo que eu te disse até agora,
Se quiseres mais detalhes, porque claro aqui é só alguns minutos, fica atenta a tudo o que vamos meter no nosso grupo Facebook, porque lá vais ter as novidades todas e vais saber daqui por alguns dias como aceder a mais conteúdo, ainda com mais valor, com mais dicas, com muitas coisas. Por isso, fica atenta, já não te digo mais nada, é surpresa. Então digo-te até amanhã. Amanhã vou-te falar de Google My Business, ou seja, Google, o meu negócio. Tchau, tchau! Uma parte muito importante para o teu marketing digital como cabeleireira empreendedora. Tchau, tchau!